Vamos falar de um outro assunto muito importante, que eu sei que você de casa hoje já está bem ligado. O benefício emergencial para a preservação do emprego e da renda foi criado em abril do ano passado, de 2020, por causa da pandemia. E foi prorrogado 2 vezes, mas acabou no último dia do ano. Segundo o Ministério da Economia, o programa preservou o emprego e a renda de cerca de 10 milhões de trabalhadores e de 1,5 milhão de empresas. Foram 20 milhões de acordos, quase 9 milhões de suspensões temporárias e 11 milhões de reduções de salário. A opção mais usada foi a de corte de 70% da remuneração. Ainda assim, cerca de 9 milhões de brasileiros ficaram desempregados durante a pandemia. E de acordo com o IBGE, o desemprego já atinge mais de 14 milhões de brasileiros. Para explicar para a gente como é que ficam os direitos trabalhistas a partir de agora, eu recebo aqui na nossa casa a advogada trabalhista, a doutora Roberta Visoto. Roberta, seja bem-vinda ao Santa Receita, pessoalmente agora. Sim, pessoalmente. Seja bem-vinda à nossa obrigada. casa. Vou até sentar aqui com você. Então estávamos só pelo Skype, só né? Só pelo Skype, agora a gente já conseguiu se ver de pertinho. Sim, que bom. Eu que agradeço o convite. Roberta, é bem isso que eu falei agora. E agora, o que a gente faz, sabendo que a situação ainda não é as melhores, né? Uma das melhores. Sim. E por tudo que as pessoas já viveram, né, o ano passado, tanto o empregador quanto o empregado. O que a gente faz agora? Biane, voltamos, na verdade, para estaca zero, né? Porque hoje não temos mais nenhum auxílio do governo para amparar tanto as empresas que estão passando por dificuldade e tampouco os empregados que estão na insegurança de como vão manter os empregos, como vão manter a renda, né? E pelas pesquisas que nós temos visto e até mesmo pela entrevista que o Ministério da Economia prestou no final do ano, não tem previsão de prorrogação do benefício emergencial. E acaba sendo bastante complicado tanto para as empresas quanto para os trabalhadores, porque não tem qualquer perspectiva, né? E a pandemia ainda está aí, né? Como mostrado na reportagem anterior, assolando o país, infelizmente, muito embora tenhamos a vacina, mas não temos ainda uma perspectiva de normalização da situação de hoje. E a gente, né, como está nessa fase laranja, fase vermelha, então a gente tem os empregadores querendo, né, trabalhar, abrir as empresas para fornecer o emprego, né? Mas está tendo essa coisa de fechar e abrir, provavelmente já estão reduzidos, né? Muita gente já saiu, já foi mandada embora. E quem está agora não quer mais parar, né, de trabalhar. Com medo também de ficar sem o emprego. Existe alguma forma de, assim, eles têm algum direito, né, em relação à norma do ano passado, de uma certa, não vamos dizer estabilidade, mas de conseguir ficar um pouco mais no emprego ou não? Bom, todos os empregados que fizeram acordo de redução de jornada e salários ou então de suspensão temporária dos contratos de trabalho, eles têm uma garantia de emprego, ou seja, o mesmo tempo em que duraram os acordos, esses empregados têm direito à manutenção do contrato de trabalho. Então, vamos considerar, por exemplo, um empregado que fez um acordo para reduzir os salários por 3 meses. Esse empregado, durante esses 3 meses, ele tem uma estabilidade no emprego e, via de regra, ele não pode ser demitido sem justa causa. A não ser que ele cometa alguma falta grave, aí sim pode ser mandado embora por justa causa. Então, sem justa causa, não. Ele teria uma garantia. Isso, ele tem uma garantia. O empregador até pode mandar ele embora nesse período de garantia de emprego, desde que faça a indenização dos salários do período. Então, por exemplo, se o patrão não quer mais esse trabalhador lá, mesmo ele tendo garantia de emprego, quando ele for fazer o pagamento das verbas rescisórias, ele também pode pagar uma indenização equivalente aos salários do período que ele teria direito, desses 3 meses, por exemplo. Entendi. Bom, então ele vai ter que pagar essa multinha, né? E se estamos numa situação de dificuldade econômica, vai ser bastante difícil um empregador dispensar um empregado nessa condição e pagar essa indenização, que acaba tendo um valor relativamente alto, né? A gente tem esperança que os dias vão melhorar, que as coisas vão melhorar. Mas se agora, né, vamos supor, eu tenho uma empresa e eu tô vendo que a situação tá difícil e eu queria, de repente, fazer de novo essa redução de horário, redução de salário. É possível fazer um acordo, né, com o próprio empregado? Como que a gente pode fazer nessa situação? Hoje, o Programa Emergencial de Manutenção e Renda, ele não tem mais validade. Então, a empresa e o empregado, eles não podem mais fazer um acordo naqueles moldes antigos, porque eles não vão ter pagamento do benefício pelo governo.
Existem algumas alternativas previstas na lei trabalhista que o empregador pode adotar em relação ao empregado, mas assim, são medidas muito pequenas e que não atendem às necessidades da empresa. Nós temos, por exemplo, algumas situações. Eles podem fazer um banco de horas para compensação dessas horas que o empregado vai ficar devendo para a empresa no prazo de até 6 meses. Nós temos alguns estabelecimentos que estão com um horário de funcionamento reduzido, então a empresa poderia fazer um acordo diretamente com o empregado para que o empregado que trabalhou menos em determinado dia, semana ou mês, compensasse essas horas posteriormente. Além disso, a gente tem a possibilidade de concessão de férias individuais ou férias coletivas, licença remunerada, mas também é muito difícil para a empresa deixar o trabalhador em casa pagando o salário e sem ter a contraprestação, né? Então, assim, hoje nós não temos muito mecanismos. Nós precisaríamos de uma atuação do governo para amparar os empregos e as empresas para que não fechem. Existe uma possibilidade ainda de uma negociação da empresa com o sindicato. E aí, nessa situação, é possível, sim, um acordo para reduzir jornada e salários, mas nessa situação não tem pagamento de nenhum benefício por parte do governo. Então, aí seria só uma redução proporcional sem qualquer complemento. Existe também uma possibilidade, que é o layoff, que é uma suspensão do contrato de trabalho para o empregado participar de cursos de qualificação. Pode ter uma duração de 2 a 5 meses, mas também precisa ser negociado com o sindicato. E nessa situação do layoff, o empregado acaba recebendo uma bolsa qualificação do governo. Então, assim, as melhores medidas para a preservação de emprego acabam sendo essas negociadas com o sindicato. Se a empresa pretende uma negociação direto com o empregado, ela tem uma limitação bem pequena. E talvez não atenda a necessidade. E dificilmente ela vai ter que deixar de pagar o funcionário, né? Não, infelizmente vai continuar pagando o salário mensal mesmo. Sim, não tem como ficar sem pagar. Que a gente faz com os atestados, né? A gente já teve esse problema ano passado e muitas pessoas ainda continuam com esse problema. Não sei se eu tô com gripe ou se eu tô com Covid. Não vou me arriscar aí, até um pronto atendimento. Como é que eu comprovo para a empresa que eu realmente estou gripado e que eu preciso, de repente, ficar na minha casa? E qual que é a postura que eu tenho que ter e a empresa também? Abiane, sempre quando o empregado está doente ou com sintomas de alguma doença, igual a Covid, né, que tem a transmissão comunitária, é imprescindível que esse empregado ele tenha um atestado informando ao empregador que ele está com essa suspeita ou então que ele está com a Covid confirmada. Algumas empresas dispõem de serviços de saúde próprio, né? Tem algum convênio com algum médico do trabalho, então a empresa pode encaminhar esse trabalhador em consulta com o médico para que o médico justifique a ausência dele ao trabalho. Se ele simplesmente se ausentar falando que está com suspeita, esse período ele pode ser descontado do salário, porque não há efetiva prova ao empregador de que esse empregado realmente está com a suspeita ou então está com a doença confirmada. Então, de repente, teria que ou a gente usar de um bom senso, né, entre ambos, né? Eu não vou, de repente, me arriscar a ir, né? Ou a empresa falou, olha, vamos fazer o seguinte, espere um pouco em casa e a gente verifica isso depois. Teria que ser meio que um acordo mesmo, né? Sim, nessa situação que a gente está vivendo hoje, não dá para extremismos, né? Sempre o bom senso, sempre o acordo, sempre o diálogo entre a empresa e o empregador é a melhor solução, né? E os empregadores têm tido um pouco de flexibilidade com relação a isso, têm avaliado o histórico do funcionário também e têm aceitado justificar as ausências mesmo sem o atestado. Mas assim, pela lei, para justificar uma ausência, é imprescindível que tenha um atestado médico. Mas a empresa pode, por mera vontade dela, reconhecer que esses dias de ausência estão justificados e não descontar dos salários. E se passar do 15º dia, ele já entra com o plano do governo também, é isso, né? Isso, exatamente. Os afastamentos superiores a 15 dias, esses funcionários eles são encaminhados ao INSS para receber algum benefício por incapacidade. Ai, complicado, né? Parece que a gente voltou tudo mesmo. Parece que eu tô te perguntando tudo que eu perguntei em março. Sim. Enfim, uma outra coisa que eu queria ver com você, assim, as pessoas que estão trabalhando de home office. Como é que continua a vida delas? Ainda estou em home office. Como fica? A Biane continua da mesma forma. Não temos nenhuma mudança em relação ao home office. O que nós tivemos de mudança foi assim, como algumas leis perderam a validade, né? Não estão mais vigentes, então a gente retomou o que a gente tinha antes. Então hoje, se a gente tem um empregado e o empregador quer que esse funcionário trabalhe em home office, em teletrabalho,
tem um prazo maior de comunicação, tem uma formalidade maior, precisa fazer uma alteração no contrato de trabalho. Logo no início da pandemia, todos esses prazos ficaram bastante reduzidos, mas hoje isso não vale mais. Hoje tem que cumprir o prazo que a lei determina, comunicação de 15 dias de antecedência e esse aditivo no contrato de trabalho. Então ele teria, por exemplo, se ele trabalha 8 horas por dia, ele tem que estar à disposição ali ou fazendo aquele trabalho por 8 horas no tempo como se ele estivesse indo até o local de trabalho. Via de regra, o trabalho em casa, ele acaba sendo difícil de controlar a jornada. A não ser que o empregador, ele tenha algum mecanismo de controlar a jornada, como, por exemplo, entrou no computador, você fez um login no sistema da empresa e aí ela vai monitorando ali se você está trabalhando ou não. Tem alguns sistemas de empresas que eles monitoram, inclusive, se você está digitando ou não, há quanto tempo você está fora da tela. E aí, nessa situação, é sim possível monitorar a jornada de trabalho. Então, se lá na empresa trabalhava 8 horas, vai continuar as mesmas 8 horas em casa através desse controle. Agora, quando não é possível fazer o controle de jornada, pela própria lei, esse empregado ele está dispensado do controle. Isso é complicado porque, às vezes, o trabalho em casa, ele acaba sendo muito mais extenso do que o trabalho na própria empresa, né? Parece que você já fica mais disponível e você trabalha mais ainda, porque chegou uma mensagem, chegou uma coisa, já acabou o horário de trabalho, mas você quer ali resolver, né? Sim. Então é necessário a gente ter a disciplina também de tudo isso. Isso. E o fundo de garantia, férias, você falou da opção de férias, eu não sei se as pessoas ainda têm para tirar, né? Porque o ano passado já adiantou bastante coisa, mas é uma boa, por exemplo, eu usar de recursos de fundo de garantia, é possível fazer isso? O que dá para fazer? Hoje a gente não tem mais opção para saque do fundo de garantia. No ano passado, 2020, o governo editou algumas possibilidades, algumas medidas prevendo possibilidades de saque do fundo de garantia, mas hoje ainda não temos nenhuma novidade, nenhuma medida vigente. Então só quem pediu de repente no aniversário, né, que são 2 anos seguidos, esse ano vai ter de novo, mas aí depende da data de aniversário também. Isso, a não ser também que a pessoa seja demitida sem justa causa e nessa possibilidade ela saca todo o saldo do fundo de garantia dela, além de outros benefícios que ela tenha direito. Em relação à lei, então, nós não temos mais a lei do ano passado que ajudava bastante tanto a empresa quanto o empregado para conseguir manter a renda em casa, né? Então, esse ano, se fosse para você dar um conselho, tanto para os empregadores que também estão sofrendo com isso, porque eles também precisam, né, que as pessoas trabalhem, que prestem esse serviço, e para os empregados que também precisam receber e continuar a sua vida, que conselho você daria, né, para que as pessoas fizessem um acordo para que até as coisas melhorarem de novo, até a gente saber o que vai acontecer amanhã? Biane, eu acho que o melhor dos mundos seria que o Programa Emergencial de Manutenção de Emprego e Renda voltasse, ainda que de uma forma repaginada, porque assim conseguiria dar um fôlego para as empresas retomarem as suas atividades e também para que os empregados pudessem preservar o emprego e a renda, né? E a gente está numa situação bastante complicada, porque empresas que adotaram esses acordos de redução ou de suspensão dos contratos de trabalho, ela tem esses empregados com garantia de emprego. E muitas das vezes ela não está podendo trabalhar. Nós temos regiões aí que estão na fase vermelha e os estabelecimentos não essenciais estão sem funcionamento. Então você imagina, tem um empregado que ele não pode ser demitido, se for demitido tem que ser paga uma indenização, e por outro lado ela não consegue colocar esse funcionário para trabalhar porque ela não pode funcionar. Então estamos numa situação bastante crítica em relação às relações trabalhistas e talvez as pessoas ainda não tenham tomado consciência disso, porque ainda estamos no início do ano, o programa acabou de ser encerrado, mas é um problema que está aí batendo na porta. E a recomendação que eu sempre passo é que empregado e empregador sempre conversem, sempre tentem resolver os conflitos de uma forma amigável, para que encontrem ali uma solução que seja justa para todos. Para todos. A gente tem perguntinha de WhatsApp para você, vamos ver aqui, é da Mércia, ela é de Cachoeira da Prata, Minas Gerais. Boa tarde, meu marido trabalhou em 2 firmas que não repassou o INSS. Isso impede de aposentar? O que fazer? Bom, nessa situação da Mércia, quando não há contribuição previdenciária e há o vínculo na carteira, há o registro anotado na carteira de trabalho, ainda assim esse período ele deve ser reconhecido como tempo de serviço. O que pode acontecer é lá na frente, quando ele for pedir aposentadoria, ele ter problema no INSS e o INSS não reconhecer aquele período em que falta
essas contribuições. Então, é importante que ele consulte um advogado especialista em direito previdenciário para que passe as orientações, né, orientações prévias até, ele não pode esperar só lá na frente, quando chegar próximo à aposentadoria, para resolver essa situação. O quanto antes ele resolver é melhor, porque aí quando chegar no momento da aposentadoria, ele já está com a questão previdenciária dele em ordem. Em ordem. Da Daniele Romero, de Maceió, Alagoas, boa tarde. Faz tempo que trabalhei e quero ajustar minhas contribuições. Fazendo o levantamento das contribuições, algumas empresas depositaram e outras não depositaram. E até já não existem mais. O que ela deve fazer? Essa situação é bem parecida com a da Mércia. Ela deve procurar um advogado especializado em direito previdenciário, levar toda a documentação que ela tiver referente a todos os trabalhos, e aí o advogado vai fazer um planejamento da situação previdenciária dela. Indicar quais são os meios, essas empresas que fecharam, quais medidas podem ser adotadas, para que, assim como no caso da Mércia, quando chegar no momento da aposentadoria, ela esteja com a documentação ok perante o INSS. Porque já estando ok, já dá trabalho, não é, doutora? Já dá trabalho. Estando tudo redondinho, já é difícil. Já é difícil. Imagina se a gente já deixou. Então, se viu alguma coisa errada, já tenta arrumar. Exatamente. Né? Para que a gente fique melhor. Roberta, muito obrigada. Seja bem-vinda sempre ao nosso programa. Vou passar seu Instagram para todo mundo, porque ela coloca várias diquinhas pra gente lá. Então, acessa lá, é @Roberta, _Visoto com 2 T's, _advocacia. Seja bem-vinda sempre ao nosso programa, viu? Obrigada.